Como é que tá a sua vida? Tá tudo travado? Nada caminha? Ou quando caminha é com muita dificuldade? Se você se sente preso, mesmo você orando, você buscando, você jejuando, você pedindo a Deus, gritando, pedindo socorro para Deus, mas as coisas não mudam, então esse vídeo é uma resposta de Deus para sua vida. Fica aqui comigo até o final para você entender o porquê que você está passando por tudo isso há tanto tempo. Presta atenção, se você permanecer comigo aqui nesse vídeo, eu garanto para você, você nunca mais vai viver escravo, você nunca mais vai ter uma vida amarrada, você nunca mais vai viver preso. Por quê? Porque você vai aprender comigo nesse vídeo aqui que o que você está vivendo é espiritual. E sendo espiritual, nós precisamos desligar no espiritual tudo que está acontecendo na sua vida. Então entenda, o espiritual é real e se você não orar da maneira correta, você vai continuar perecendo. Olha o que a palavra do Senhor fala em Oséias, no capítulo 4, no verso 6. O meu povo perece pela falta de conhecimento. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje, destruir as trevas com a palavra da verdade. Então fica comigo aqui que você vai entender passo a passo como você tem que fazer. A gente vai fazer junto, você não está entendendo. Esse vídeo aqui é para libertar a sua vida. Eu estava orando ao Senhor no altar da igreja e Deus falou comigo. Deus falou comigo como era para eu fazer, como era para eu estar aqui gravando esses vídeos e Deus ia fazer com que os seus olhos espirituais fossem abertos para você ser liberto de tudo aquilo que te prende. Esse vídeo é resposta de oração para você. Então, vamos lá? Vem comigo. O primeiro passo que você precisa entender, o que é libertação? Libertação não é apenas expulsão de demônios, não é o tal do sai-sai apenas, não. Isso aí é apenas uma fração. Libertação é fechar as portas pela qual o inimigo passa para entrar na sua vida, na sua casa, na sua família, e ele vem para matar, roubar e destruir. Libertação é isso, fechar as portas por onde o inimigo tem passado. Porque quando falamos em libertação, qual é a primeira coisa que passa na sua cabeça? Demônios gritando, pessoas expulsando, pessoas babando, rolando no chão, entortando as mãos, não é isso? Mas eu quero dizer para você, libertação não é grito, libertação não é apenas cair no chão, libertação não é arrepio, libertação é o remover o direito legal que Satanás tem de atuar na minha e na sua vida. Ou seja, Satanás trabalha com meios legais. Querido, entenda uma coisa. O diabo ele não pode matar porque simplesmente te odeia. Ele não pode querer te matar, querer me matar, porque simplesmente ele odeia a minha vida. Não. Ele precisa de meios legais para fazer isso, porque o espiritual é regido por meios legais. E o que é meios legais? Legalidades. Ele precisa que você dê a ele legalidades para ele poder te destruir. Ele não pode te matar, então o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você, com que sua família, com que pessoas abra a porta para ele entrar. Assim ele pode vir e fazer aquilo que ele foi, que Deus fala que ele veio para fazer, que é matar, roubar e destruir. Então, quando a verdade da palavra expõe as trevas, o inimigo é expulso. Por quê? Porque ele perde a base legal, ele perde a legalidade na sua vida, e é isso que nós vamos fazer aqui juntos. João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade é que vai te libertar, ok? Então vamos dentro da palavra do Senhor e você vai entender aí que a palavra vai te libertar. Quem é? Agora que você entendeu o que é a libertação, me responde aí, para quem é a libertação? Libertação é para nós crentes, é para mim e para você. Ímpio, Deus salva, querido. O crente, Deus liberta, Deus cura, Deus limpa e Deus santifica, ok? E lá em João, no capítulo 11, vai dizer assim, ó, Lázaro saiu do túmulo, mas ainda estava amarrado. Ou seja, Jesus estava dizendo o quê? Desatai-o, deixe-o ir. Por que que isso nos deixa uma grande lição? Isso é o que Deus quer fazer conosco, ou o que Deus faz conosco.
ele nos salva e depois ele nos desata, nos tira das amarras do inimigo, nos ensina a como ser libertos pela palavra, limpos pela palavra. Queridos, tem muita gente salva, mas ainda amarrada, mas ainda presa na mente, presa nas emoções, preso no passado. Mas esse vídeo aqui é para você, meu querido Lázaro, que hoje Deus diz para você, em nome de Jesus, desatai, você vai ser solto pela mão poderosa de Deus, ok? Então muitos têm uma vida travada, amarrada, presa, a vida não anda, por quê? Porque ele ainda está preso, tem legalidades, tem coisas a ser resolvidas no passado, que o inimigo, ele faz com que esteja no teu presente para ele poder te pegar. Deixa eu te explicar essa parte aqui, eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, você saiu de um passado ruim e veio para a presença de Deus. Quando você está na presença de Deus, o Senhor nos justificou, porque o Senhor nos justifica por meio do sacrifício de cruz. Aí o que o inimigo faz? Ele faz com que você viva no passado, traga o passado para o seu presente. Como assim, pastor? Eu vou te explicar. Primeiro, por exemplo, você não consegue perdoar alguém. Aconteceu algo lá no seu passado e você carrega essa dor com você. Ou seja, o inimigo acorrentou você a essa pessoa, a essa dor, a essa mágoa, né? E aí ele faz com que essa pessoa, essa situação, essa mágoa esteja no teu presente. É o teu passado, mas é o teu passado acorrentado no teu presente. E aí você não consegue romper para um futuro, romper para um presente abençoado, porque você está vivendo no passado. E nós vamos cortar, vamos destruir, aniquilar essas correntes aí da sua vida por meio deste propósito aqui, que nós vamos fazer de orações de desligamento. Você vai desligar tudo isso aí da sua vida, ok? Fica aqui comigo. Você já entendeu o que é libertação? Você já entendeu para quem é libertação? Agora eu preciso falar com você sobre os 3 níveis de libertação. Presta atenção aqui, porque nós não podemos fazer oração nenhuma sem antes entender tudo isso que eu estou te explicando aqui. A libertação, para ela ser completa na vida de uma pessoa, ela precisa passar por 3 níveis. Quais são esses 3 níveis? Eu vou te explicar. Primeiro, nível do pecado pessoal. São os pecados que você mesmo cometeu. Ou seja, quando você mentiu, quando você adulterou, fornicou, roubou, matou, idolatrou, ou seja, fez práticas que não agradaram a Deus, ou seja, os seus pecados pessoais cometidos por você. Então são brechas individuais que precisam o quê? Ser confessadas e renunciadas no espiritual, porque enquanto você não confessa, enquanto você não pede perdão, não renuncia, está em trevas. E tudo que está em trevas, meu querido, minha querida, entenda isso, está sob a jurisdição de Satanás. É ele quem julga, é ele quem te acusa, é ele que vai diante do tribunal de Deus acusar a sua vida por causa dos pecados não confessados, não renunciados, ok? Então o que a gente faz quando a gente confessa os nossos pecados, nos arrependemos, pedimos perdão? A gente tira das trevas e a gente coloca na luz. Aí você tira da mão do inimigo e coloca nas mãos do Senhor. E o Senhor vai agir com justiça e com misericórdia. Oh, glória a Deus, você já está entendendo? Veja, a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, diz assim, ó: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Muitos, a maioria das pessoas que se encontram presas no espiritual não consegue prosperar de forma alguma, tenta, mas não vai, nada, mas parece que vai morrer na praia, uma porta que abre ali, daqui a pouco já fecha, quando você pensa que vai dar certo, dá tudo errado. Sabe o que é isso aí? Isso aí são transgressões que estão encobertas, que não foram confessadas. Ah, pastora, mas como que eu faço isso? Eu vou te ensinar aqui, você vai fazer junto comigo. Querido, hoje Deus chamou você para soltar as cadeias que te prendem. Deus está estourando o teu cativeiro, tirando você desse cativeiro aí, viu? Fica tranquilo. Então
você entendeu, são 3 níveis. O primeiro nível é o pecado pessoal. Qual que é o segundo nível? Dos pecados de iniquidade geracional. E é aqui que eu peço a tua atenção redobrada, porque não podemos confundir iniquidade geracional com maldição hereditária. Maldição hereditária, lá no Velho Testamento, é quando os filhos pagavam pelos pecados do pai, ok? Isso é uma maldição hereditária. Você vai ver lá no Velho Testamento que quando, por exemplo, um pai de família pecava, toda a casa morria, toda a casa era sentenciada, desde o mais novo ao mais velho. Por quê? Porque ali os filhos pagavam pelos pecados dos pais, entendeu? Então não é de maldição hereditária que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de iniquidade geracional, ok? Por que não estamos falando de maldição hereditária? Porque Deus não pune os filhos pelo pecado dos pais, ok? Ezequiel 18:20 diz o quê? O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho, ok? Então não é maldição hereditária. O que é? Iniquidade geracional. E o que é iniquidade geracional? É quando os filhos não pagam pelos pecados do pai, mas eles sofrem as consequências dos erros de seus pais. Entenda bem isso. E é isso que muitas pessoas passam, muitas pessoas vivem. Nós sofremos as consequências dos erros dos nossos antepassados, ou seja, os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, os nossos antepassados abriram porta para esses demônios, para as legiões de demônios. E esses demônios, eles não podem fazer com que nós venhamos pagar pelos erros dos nossos pais. Então o que eles vêm fazer? Eles vêm nos tentar, nos perseguir. E ser tentado não é pecado, querido. Pecado é cair em tentação. Então, aquele demônio que age naquela geração, muitas vezes você vai ver histórias em que o avô era bêbado, sofria com vício de álcool, depois você vai ver o pai fazendo isso, você vai ver o filho caminhando pelo mesmo caminho. Ou seja, o que é isso aí? São espíritos que tiveram portas abertas no passado, na vida do avô, que passaram a tentar o pai caiu em tentação, abriu mais portas, mais demônios passaram e agora estão tentando o filho. Então, entenda que iniquidade geracional é quando o filho ele sofre as consequências do pecado, dos erros dos seus pais, avós e bisavós. Eu e você sofremos as consequências de muitas alianças, muitos acordos obscuros das trevas que foram feitas lá atrás, que a gente nem sabe, mas que esses demônios estão nos perseguindo, estão nos tentando. Você já consegue entender aí o porquê que você sofre tanta perseguição em certas áreas? Por que você sofre tanta perseguição aí em áreas específicas da sua vida? Então, esse caso aqui, essas brechas, elas trazem demônios familiares que vêm para nos tentar, nos perseguir, porque perceberam, ou seja, direito legal através da nossa linhagem, a nossa linhagem de sangue aí. Você está conseguindo entender em nome de Jesus? Porque o propósito desse vídeo é que você entenda o que é libertação, para quem é libertação, os níveis de libertação, para que então para que nós venhamos dar início às orações de desligamento. Entenda uma coisa, a tendência ao mesmo pecado pode se repetir de geração por geração. É aquilo que eu falei para você usando aqui o exemplo de uma pessoa que tem um problema de vício na família, né? De enfermidades. Você vai ver que é complicado, o inimigo ele vem, mas não é um castigo, e sim uma consequência espiritual que não foi quebrada, não foi tratada, não foi desfeita. Mas esse vídeo chegou até você porque essas portas foram abertas até você. Agora você vai fechar e a partir de você, não mais esse jugo vai estar sobre a sua geração. Você já pode dar glória em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, nós também precisamos confessar, renunciar, pedir perdão pelos pecados das pessoas, pelos erros dos nossos antepassados, e assim essa legalidade vai ser quebrada na sua vida. Então, 3 níveis:
Primeiro, pecado pessoal. Segundo, iniquidade geracional. E o terceiro é muito sério também, irmãos, é libertação territorial. São demônios territoriais. Aqui é onde muitas pessoas não conseguem entender por que vivem oprimidas. Presta atenção, porque demônios territoriais, eles estão ligados a quê? A lugares, a casas, terrenos, salão, carro, moto, caminhão, ou seja, conduções, né? Também estão ligados a país, a estados, a cidades, a bairros, a ruas. Então você vai ver espíritos territoriais agindo ali naquele lugar, ou seja, são altares que são levantados onde houve rituais, onde houve derramamento de sangue, pactos, oferendas, feitiçarias, consagrações. Aquele lugar, por exemplo, meu querido, entenda isso. Às vezes a gente compra, eu me lembro de uma certa feita que a gente comprou um carro e o nosso carro, irmãos, de verdade, a gente não andava no carro, era o carro que andava em nós. O carro quebrava, o carro não parava arrumado, arrumava uma coisa, quebrava outra, quando não era uma coisa o carro batia, o carro... Meu Deus do céu, pensa numa desgraça, numa verdadeira desgraça. E aí uma vez o Senhor me deu uma visão, me deu um sonho, eu não tinha entendimento de nada disso aqui que eu tô passando para você. Um espírito, um saci no banco de trás do carro. E eu falei, meu Deus do céu, vamos orar, vamos repreender. Nós oramos, nós repreendemos, passou um tempo, depois tornou a acontecer tudo de novo, até que a gente desfez desse carro, irmãos, perdemos muito, foi um prejuízo muito grande que nós tivemos com esse carro. E hoje, estudando, conhecendo, buscando o conhecimento, tendo a visão aberta, porque nós precisamos buscar ter a visão aberta de Deus e conhecer a palavra, eu consegui entender. Sabe o que Deus me mostrou lá? Deus mostrou para mim lá, irmãos, o espírito territorial que agia nesse carro. Era um espírito territorial. Por quê? Quando nós compramos um carro, nós não sabemos o que aconteceu naquele veículo. Nós não sabemos o que se passou, se alguém morreu ali dentro, se alguém foi abusado, foi estuprado, foi morto ali dentro, se houve roubos com esse veículo, se aquele veículo foi usado para roubar. Você não sabe, você simplesmente vai lá e compra um carro na concessionária, a não ser que ele seja zero, né, irmãos? Você vai lá e compra um carro lá na concessionária usado, né? Você não sabe o que se passou com aquele carro ali. Então, quando foi oferecido algo para demônios ali, aquele veículo passa a ser dele. Então, quando nós compramos um veículo assim, nós somos o invasor. Então, o diabo ele vai falar assim, ó, esse carro é meu, foi consagrado para mim, é um território meu. Então, se você compra e você não desliga isso no mundo espiritual e liga ele ao teu nome no espiritual, sabe o que acontece? Você está invadindo o território de Satanás. E aí é onde tudo vai acontecer para te destruir. Quem está entendendo aí, em nome de Jesus, já dá glória a Deus. Porque muitas pessoas, eu tenho certeza, irmãos, que muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo aqui, estão agora pensando, meu Deus, é isso que está acontecendo. Só pode ser isso que está ocorrendo com a minha vida. E é exatamente para isso que Deus trouxe você aqui nesse vídeo, para abrir os seus olhos espirituais. Pastora, mas e aí o que acontece? Tem pessoas que mudam para casa, a casa é assombrada, as pessoas ouvem vozes, vê vulto dentro da casa. Por quê? Você não sabe o que era ali. Antes de ser uma casa, era só um terreno. Talvez naquele terreno houve ali uma consagração a demônios ali, ou houve morte naquele lugar, e aí aquele espírito passa a morar, a habitar naquele lugar, ok? Então o tempo vai passando, se ninguém desligar, o espírito vai continuar operando ali. Então tem que fazer esses 3 níveis: pecado pessoal, iniquidade geracional e espíritos territoriais. Você tem que pôr para fora. Tudo isso que eu te expliquei tem uma oração específica para isso, para desligar, para tirar, você ir diante de Deus e falar para o Senhor: Pai, eu comprei esse veículo, eu estou com a chave dele, eu pago o carnê desse carro, eu paguei esse carro é meu por lei, ele está no meu nome. Você vai pegar o documento desse veículo, vai levantar e vai dizer: Senhor, está no meu nome, e a partir de hoje eu desligo
no espiritual de todos os antigos proprietários, de todos os pecados, de tudo que aconteceu aqui, de todo o espírito territorial eu expulso, porque agora este carro está no meu nome e eu convido a tua presença para habitar aqui dentro. Então você vai ver que bênção. Assim é na casa, assim é no carro, assim é na condução, assim é no terreno, é no apartamento, é tudo, irmãos. Irmãos, e muitas também espíritos territoriais que adentram a sua casa por meio de objetos, tá? Algum presentinho que você ganhou aí, alguma coisa que você colocou dentro da tua casa, que é a casinha dele. Ele faz a casinha dele lá. Então também se torna espíritos territoriais. Lá em Deuteronômio, no capítulo 7, no versículo 26, diz assim, ó: não meterás, pois, alguma coisa abominável em tua casa, para que não sejas amaldiçoado com ela. Olha que poderosa a palavra de Deus nos instruindo a não colocar, a não deixar coisas abomináveis na nossa casa. Então nós temos que tomar cuidado em nome de Jesus Cristo. Amém? Você conseguiu entender o que é libertação? Para quem é libertação? Os 3 níveis de libertação? E agora, pastora? Agora, para encerrar esse vídeo, a última parte aqui eu vou te explicar que você precisa ter discernimento espiritual. Isso mesmo, meu irmão. Não adianta você achar que tudo é demônio, que tudo é obra maligna, que tudo é espírito territorial, isso e aquilo. Isso que eu te expliquei aqui faz parte da nossa vida e nós vamos expulsar. Mas existe 3 dimensões aí que você vai precisar ter o discernimento. Primeira, você precisa discernir entre provação e tentação. Por quê? Provação de Deus. Talvez o que você está vivendo neste momento é Deus te provando. E como que você sabe? Deus, ele te conduz ao deserto para tratar com você, para trabalhar na sua vida, para te trazer mais perto, para arrancar o orgulho, para tirar a crosta maligna de Satanás. Isso acontece normalmente quando nós viemos para a presença de Deus, Deus começa a nos provar. Só que tem uma coisa, provação de Deus, ela vem e ela passa, ela tem um período, você passa, você recebe a vitória, depois vem outra provação, mas você recebe a vitória, e isso é provação de Deus. Tem pessoas que estão uma vida inteira na mesma luta, na mesma situação, achando que é a provação de Deus, e Deus não tem nada a ver com isso, amém? Então o que você está vivendo, você precisa discernir. Provação de Deus é quando Deus te conduz ao deserto. Lembra lá em Mateus 4, onde o Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto? Foi o Espírito Santo de Deus que conduziu. Então o deserto é de Deus para a nossa vida. Provação é de Deus para as nossas vidas e nós tomamos posse. O que eu não posso? Eu não posso ser aquele crente que digo amém para tudo. Eu não posso ser aquele cristão que diz amém para tudo, aonde é vontade do Senhor, é Deus fazendo. Não, não é Deus fazendo, irmão. Talvez o que você está vivendo aí não é provação de Deus, não, é tentação, ok? E tentação do inimigo, você tem que expulsar, ela não vai embora. Ok? Você está conseguindo entender aí o que Deus está falando com você? Então vamos lá, discernimento. Primeiro, provação de Deus. Você precisa filtrar se o que você está vivendo é a vontade de Deus para a sua vida. O que tem de crente vivendo na miséria, na podridão, na sujeira, na tentação e achando que é a vontade de Deus, Deus não tem isso aí para você não, irmão. Não é isso que Deus quer para você não, viu? Toda aprovação de Deus, ela te aproxima de Deus, ela não te afasta. Tem gente que desvia, mas não é provação. Por quê? A palavra de Deus diz que Deus dá para nós o fardo que nós podemos, aguentamos, nada mais do que isso, ok? Então pega aí. Segunda coisa, semeadura e colheita. Ou seja, aquilo que você está colhendo pode ser o que você está plantando. Então, ou seja, você precisa ter o discernimento. Tem pessoas que ela é chata, ela é mal educada, tem pessoas que ela é insuportável. E aí ela vai orar dizendo, ai, o inimigo está se levantando contra mim, porque ninguém gosta de ficar perto de mim. Não, irmão, não é que ninguém gosta de ficar perto de você, não é o diabo se levantando, é que você é insuportável. Você semeia isso, você é chata com as pessoas, você não
não consegue viver socialmente ali, você é uma pessoa briguenta, uma pessoa arrogante, ninguém quer ficar perto de você. Então você semeia aquilo e depois você vai colher aquilo, porque quem planta abacaxi vai colher abacaxi, meu querido, amém? O que tem de gente, de esposa, principalmente meu marido, que manda mensagem para mim dizendo, ora por mim, o inimigo está se levantando contra o meu casamento, minha esposa está indo embora. Aí você vai fazer um mapeamento ali, você vê que o esposo é um cavalo, é um chucro, briga com a mulher, não dá uma flor, não dá um chocolate, não dá um agrado, e aí o inimigo se levantando, mas o inimigo passa longe de situação assim, ele fica assistindo e ali não precisa nem trabalhar, ou seja, semeadura. O que diz em Gálatas 6:7? Tudo que o homem semear, isso também ele colherá. Não se deixe escarnecer, tá, irmãos? Você semeia, você colhe. Como que eu mudo isso? Olha para a tua colheita, não está gostando da colheita? Muda a semeadura, tá bom? E aí você vai ver que a tua vida vai mudar. Então, se o que você está vivendo não é aprovação de Deus, não é o que Deus tem para você. Se o que você está vivendo não é colheita, ou seja, você tem uma vida legal, você semeia coisas boas e está vivendo, então, ok, você já discerniu que também não é a tua semeadura. E aí o que é, pastora? Aí sim, aí entra no terceiro âmbito, que é o ataque do inimigo. Então o primeiro é provação de Deus, segundo, semeadura e colheita, terceiro, o ataque do inimigo, ou seja, a tentação, a opressão, o ataque espiritual. Aqui sim é luta direta, irmão, direta contra Satanás. E é hora de nós resistirmos e guerrearmos, porque Tiago 4,7 diz o quê? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Lucas 10,19, eis que vos dou o poder para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões e ele não vos fará dano algum. Lucas 10,19 é a palavra de Deus, ok? Porque aqui, no terceiro âmbito aqui, no ataque espiritual, é onde vem se manifestando na sua vida legalidades que o inimigo tem para entrar, legalidades de espíritos familiares, sua família fez aliança com o capeta lá atrás, você não sabe, e esses demônios têm perseguido você, sua família foi uma família que roubou muito, né, que fez muita coisa errada, sonega impostos, compra e não paga, e esse daí tudo é porta aberta para o inimigo passar e prender as suas finanças, fazendo você ser um caloteiro, uma caloteira, fazendo você não pagar os outros. Por quê? Porque tudo que você fica devendo tá preso no espiritual. Aí o diabo vai lá, pega uma cartinha de requerimento, vai diante de Deus e fala, ó, aqui, ó, fulano não pagou ciclano, então você não pode derramar essa bênção sobre ele, vai ficar retido no espiritual, porque enquanto ele não tá aqui, ó, tá nas trevas. Ok? Aí o que você precisa fazer? Precisa acertar, precisa pagar, precisa pedir perdão, se arrepender, e aí você vai ver que a sua casa será um celeiro de bênção do Senhor Jesus, amém? Isso é muito sério, só que esse assunto aqui de prosperidade, finanças, nós vamos tratar no dia que nós vamos fazer a oração para desligar o espírito de roubo da nossa vida. Aí eu vou explicar sobre esse determinado assunto e vamos fazer a oração desligando, porque esse propósito aqui, irmãos, ele vai fazer uma oração de desligamento por vídeo. Então entenda algo aqui. Eu quero gravar um vídeo por semana para dar tempo de você orar e jejuar, para que Deus traga à sua memória aquilo que precisa ser desligado na sua vida. Ok? Eu poderia postar todos os dias, mas aí não dá tempo. Você precisa de um período de preparação, de jejum, porque essa casta de demônios aí não sai se não tiver oração e jejum. Amém? Então eu quero te ensinar. Olha o que você... Vamos recapitular aqui para você entender. Você entendeu o que é libertação? Você entendeu que a libertação é para nós? Você entendeu que existe 3 níveis de libertação para nós termos uma libertação completa? Você entendeu que nós precisamos ter o discernimento do que nós estamos vivendo para poder orar a Deus? Porque tem pessoas que acham que tudo é o diabo, e tem pessoas que acham que nada é o diabo, e tem pessoas que ficam entre aquilo e não consegue, né, romper, não consegue. Então você precisa ter o discernimento daquilo que você está vivendo.
vivendo e a sua vida vai ser restaurada. Você, nessas orações, você vai entender o seguinte: por que a sua vida financeira não prospera mesmo você trabalhando muito? Por que você sofre com ansiedade, com depressão, com síndromes do pânico, com doenças na cabeça, doenças no pescoço, sem explicação médica? Você vai entender por que os seus relacionamentos acabam. Por que você se sente rejeitado? Por que casamento nenhum vai para frente na sua vida nem na sua família? Por que você sente uma tristeza profunda, vícios? Por que existe um emocional tão desequilibrado? Pensamentos de suicídio, pensamentos negativos, pensamentos de morte. Querido, tudo isso tem uma raiz espiritual e nós vamos cortar todas elas em nome de Jesus a partir de agora, em nome de Jesus. Quer saber? Quer um exemplo aqui de pecados e suas consequências que nós vamos orar aqui? Eu vou dar só alguns exemplos aqui e já vamos encerrar o vídeo só para você entender o que Deus quer libertar você. Por exemplo, se você tem uma raiz de iniquidade na sua família, de ocultismo, ou você já foi em algum centro, já foi em alguma coisa que envolve ocultismo, ou a sua família era do centro, sua família mexeu com bruxaria, com ocultismo, a consequência do pecado, da raiz de iniquidade e ocultismo é doenças mentais, dores de cabeça forte, ataques noturnos, espíritos de tormento, doenças na cabeça e no pescoço. Por quê? Porque o ocultismo, eles batem a cabeça e consagra a demônios a parte de suas cabeças, tanto que você vai ver essas entidades, quando elas se encontram, eles dizem: qual é o teu santo de cabeça? Por quê? Porque é consagrado a demônios a cabeça. Então você vai ver uma linhagem aí com doenças na cabeça, doenças na garganta, espírito maligno de mudo, de surdo, dores de cabeça forte. Você vai ver tudo isso aí, mas isso nós vamos explicar vídeo por vídeo. Quando há iniquidade geracional, iniquidade na sua vida de roubo, desonestidade, né? Ou seja, são pessoas que têm grandes percas financeiras, pessoas que não conseguem prosperar, pessoas que não conseguem ir para frente. A família é honesta, por mais que luta, por mais que tenta, mas não consegue. Por quê? Porque tem espíritos de iniquidade, de roubo, de desonestidade, de retenção aí na sua vida, e nós vamos cortar isso. Vamos lá? Quando você muitas das vezes passa por uma raiz de iniquidade, são tentadas por derramamento de sangue, ou seja, suicídio, homicídio, aborto, assassinato. Isso aí abre portas para demônios vir e tentar a sua linhagem com acidentes graves, com mortes precoces. Com a pessoa que ela sofreu um aborto, você vai ver que ela não consegue terminar nada que ela inicia. Muitas vezes as pessoas chegam e falam: eu passo por procrastinação, tudo que eu começo eu não consigo terminar, nem faculdade, nem estudo, nem nada. Você vai puxar, vai fazer ali o mapeamento, você vai ver que essa pessoa tem histórico de aborto espontâneo e aborto proposital, né? Então você vai ver que tudo isso tem as consequências que precisa ser cortado, precisa ser desligado. Idolatria, quem passa por iniquidades geracionais na idolatria, você vai ver que o casamento não dura. Você já viu um santo casado, irmão? Não tem um santo casado. Até o tal do santo casamenteiro, ele é solteiro. Por quê? Porque é idolatria, adoração a imagens. Então ele vai gerar estagnação espiritual, ele vai fazer com que os casamentos não dê certo. As pessoas casam, acabam se separando, confusão na sua fé. Por quê? Porque dão honra a quem não merece honra. Então a idolatria, ela tem uma linhagem aí extensa de consequências. Imoralidade sexual traz destruição, traz a confusão na identidade sexual, o homossexualismo, o lesbianismo, as prisões emocionais. Você vai ver, porque tudo que é imoralidade sexual abre porta para demônios agir nessa área na sua vida. Muitos casamentos estão sendo destruídos por causa da imoralidade sexual do passado, imoralidade sexual, incestos, que é sexo intrafamília, zoofilia, muitas das vezes estupro, abusos. Tudo isso está ligado à imoralidade sexual e são portas para demônios agir na tua linhagem.
assim, ok? Irmãos, é isso, vamos, tem muito mais, mas aí o vídeo vai ficar muito longo e não é isso que a gente quer ser, tanto que eu tô até correndo, eu tô falando correndo aqui para você entender muito bem sobre o que se trata este propósito, ok? Todos os dias nós vamos expor à luz cada uma dessas áreas, vamos orar com entendimento, vamos desligar espiritualmente tudo aquilo que prende você, para que você viva com liberdade, para que você viva a plenitude de Deus, amém? Então, se você entendeu tudo isso, eu convido você a continuar comigo aqui nos próximos vídeos dessa série. Vamos fazer uma série aí de vídeos de oração de desligamento e de libertação. Você vai orar comigo como você nunca orou, eu vou falar, você vai repetir e você vai romper com o teu passado, vai desligar o que precisa ser desligado e vai viver uma vida livre. Em nome de Jesus eu te digo, prepare o teu coração, porque no próximo vídeo nós já vamos começar a orar junto, a quebrar as cadeias com muita autoridade. Você vai fluir, você vai prosperar, você vai caminhar e você vai ver que Deus é um Deus que tem prazer em te abençoar, tá bom? Então não esquece de seguir a pastora, ativa aqui as notificações, compartilhe esse vídeo com quem precisa de libertação, tá bom? Em nome de Jesus, ok? Digita comigo aí o que você entendeu. Digita comigo se você crê, comenta aqui, eu quero ser livre, eu estou neste propósito, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe, um abraço no teu coração e até o próximo vídeo. Ativa o sininho aí para quando eu lançar o próximo vídeo, você já ser notificado, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus.